E aí galera, aqui é o Marcelo Barsi do canal do Mato e hoje eu vou falar da reforma que eu fiz nessa barraca aqui, que é uma Nautica Falcon 3, uma barraca bem barata que eu comprei em 2015. Com o passar dos anos, os elásticos foram ficando frouxos, tanto os da vareta quanto os dos specs. Que mais? O zíper também foi ficando ruim, os specs foram entortando, então eu decidi fazer uma reforma geral que saía muito mais barato do que comprar uma barraca nova, né? E bom, vamos lá. Para começar, a primeira coisa que eu fiz foi trocar os elásticos da vareta, né? A vareta é essa parte que passa aqui no meio da barraca, né? Que se cruza formando um X. Esses elásticos estavam muito frouxos, então na hora de montar a barraca estava bem difícil, porque eles não se mantinham firmes, né? As varetas ficavam se soltando e isso atrapalhava muito na montagem. E no longo prazo isso pode atrapalhar na segurança também, né? Porque se o elástico arrebentar, a barraca vai cair. Então vale a pena trocar os elásticos. É um procedimento simples que eu aprendi aqui no YouTube, buscando sobre como trocar elásticos da barraca. Não vou fazer um tutorial sobre isso, mas eu vou explicar por cima como é que eu fiz. Bom, eu comprei aqui um elástico mais grosso, um pouquinho mais grosso, mas ainda assim ele passa por dentro da vareta. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o elástico aqui dentro. Eu preferi pegar um elástico um pouquinho mais grosso, que é para ter um pouquinho mais de tensão, né, um pouquinho mais de resistência. Você tem que dar um nó aqui na extremidade, igual o nó que tinha antes, né? Pode ser um nozinho cego, qualquer coisa do tipo. O importante é que ele não deixe o elástico voltar, né? Ficou bom esse aqui já. Maravilha. Cortar a pontinha que está sobrando aqui. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar as outras partes da vareta aqui no elástico, né? Os tubinhos de ferro, depois a vareta. É um procedimento todo muito simples. Pode demorar um pouco, mas é muito simples. O comprimento desse elástico varia de barraca para barraca, né? Depende do tamanho da vareta. No caso aqui, por via das dúvidas, eu comprei 4 metros de elástico para essa vareta aqui. Eu estico aqui um pouco agora no final, né? Depois de passar por todas as varetas, para ver se ficou firme mesmo, se não ficou frouxo, se a elasticidade está boa para eu dobrar, né? A segunda coisa que eu fiz foi trocar esses specs aqui que vieram com a barraca, que são de ferro, que são bem porcarias, se entortam fácil, são meio pesados. Eu troquei por estes specs da Nature Hike, que são de alumínio, né? Vem da China isso aqui. Eu comprei numa loja brasileira, que foi a Arco e Flecha. Comprando na China, isso aqui tá R$ 25, e aqui no Brasil eu paguei 35, que eu considero um preço justo, considerando que se eu comprasse na China eu teria que esperar todo um tempo de envio por avião, depois aquela passagem pela Receita Federal, enfim, todas aquelas burocracias e demoras que iam ser bastante inconvenientes para mim, porque eu precisava usar essa barraca nesse fim de semana, né? Eu vou usar ela amanhã. Além dos specs e do elástico interno, eu troquei os elásticos das laterais, né? Das beiradas do sobreteto, que são aqueles elásticos que se encaixam nos specs. Eu acho aquilo uma péssima ideia, porque aqueles elásticos perdem a elasticidade e eventualmente arrebentam. Então eu troquei por um cordelete rígido, né? Não tem aquela elasticidade, mas não vai me dar dor de cabeça no futuro. Outra coisa que eu fiz foi apertar os cursores dos zippers das portas. Por quê? Porque os cursores, eles, por serem muito baratos, eles começam a se abrir e o zíper para de funcionar, né? Começa a acontecer aquele clássico problema de você tentar fechar o zíper e ele abrir
a parte de trás, né? Já aconteceu comigo acampando e isso é péssimo. Dá para você resolver na hora, de maneira improvisada, mas a maneira mais adequada é você pegar um alicate, uma ferramenta de pressão e apertar esse cursor. Outra coisa que pode ser feita, mas eu não fiz ainda porque eu não encontrei. Passar um selador de costura nas costuras do sobreteto. É uma coisa bem fácil de fazer. Eu não pude fazer porque eu não encontrei aqui na minha cidade e eu não achei nenhuma loja na internet com esse produto à pronta entrega. Então eu pulei essa etapa, mas eu acho que também não está precisando muito no caso da minha barraca. Mas eu recomendo fazer essa compra e passar esse produto. Eu comprei cordeletes refletivos para reforçar a barraca em situações de vento, porque os cordeletes que vinham com ela não eram refletivos, eram meio vagabundos também. E por fim, eu coloquei um suporte na janela para manter ela aberta, né? Uma coisa que essa barraca não tinha e que eu gosto muito porque tem isso na minha Nature Hike. Quais foram os custos disso tudo? O elástico que passa por dentro da vareta, eu comprei um elástico um pouquinho mais grosso do que o original, para ter um pouquinho mais de tensão e para durar mais tempo também. Eu paguei R$1 pelo metro, não acho que é muito barato, eu não sei dizer, porque eu não entendo muito de produtos de aviamento, mas no total eu comprei 8 metros de elástico para usar nessas varetas, foi o suficiente, sobrou um pouco, gastei R$8. Esses specs de alumínio, no AliExpress, né, no site chinês, eles custam 25, aqui no Brasil eu paguei 35 na loja Arco e Flecha. Os cordeletes refletivos eu também comprei na Arco e Flecha. Dá para gastar menos se você comprar essas coisas na China, mas como eu tinha uma certa urgência nessa reforma aqui, eu preferi comprar no Brasil e chegou muito rápido, né? Não vim aqui fazer propaganda dessa loja Arco e Flecha, nem conheço os donos dela, mas eu sou do interior de São Paulo e essa loja, se eu não me engano, é de São Paulo. O produto foi enviado e chegou em um dia, então posso dizer que valeu a pena. Se eu comprasse da China, eu ia esperar uns 2 meses ou até 3. Então, essa é a dica de hoje, né? Dicas de como dar uma geral na sua barraca. E se você gostou desse vídeo, deixa a curtida, se inscreva no canal. Para quem acompanha o canal, eu devo ressaltar que eu sei que eu estou devendo os vídeos da Patagônia ainda, mas como são vídeos muito compridos, eu ainda não encontrei tempo de editar. É muito mais fácil fazer vídeos curtos como esse, então por enquanto é o que eu estou podendo fazer. Mas em breve eu vou colocar mais vídeos daquela travessia na Patagônia. E quem não assistiu, assista porque tá bem legal. É isso aí. Valeu.